Você já parou para pensar no que acontece quando seus filhos, aqueles por quem você tanto se sacrificou e a quem dedicou uma vida inteira, estão ocupados demais com suas próprias vidas, suas próprias famílias, seus próprios desafios? Para lhe dar a atenção e o apoio que você sente que precisa, é uma pergunta que muitos de nós, homens na nossa idade, carregamos no coração, às vezes em silêncio, às vezes com uma ponta de dor. É uma verdade um tanto dolorosa. Mas muitos acabam se sentindo um pouco perdidos. Talvez até um fardo, sem saber exatamente onde apoiar suas esperanças e necessidades, quando o mundo ao redor parece ter uma rota diferente da nossa. A expectativa de que os filhos serão o nosso único porto seguro na velhice. Por mais que os amemos e eles nos amem, pode se tornar uma armadilha. Não é que eles não se importem, muito pelo contrário. Mas a vida moderna é complexa e cada um tem suas batalhas. A grande verdade, o segredo que eu quero partilhar hoje, é que a sua verdadeira segurança, a sua paz de espírito e a sua alegria duradoura não devem depender exclusivamente de mais ninguém, nem mesmo dos seus filhos, não de uma forma ingênua ou cega. A boa notícia é que você tem o poder de construir essa segurança. Neste vídeo, vamos explorar 8 pilares surpreendentes e poderosos, 8 lugares melhores e mais sólidos onde você, como homem maduro, pode construir a sua independência, a sua alegria e o seu propósito, sem precisar se apoiar de forma desproporcionada nos outros. Fique até o final, porque o último ponto, em particular, vai verdadeiramente te surpreender e pode transformar completamente a sua visão de futuro. Então, vamos começar com o primeiro pilar, que é absolutamente fundamental para qualquer um de nós. Não importa a idade, mas especialmente agora que chegamos a uma fase da vida onde a previsibilidade e a tranquilidade são tão valorizadas. Estou falando da sua autonomia financeira. Veja bem, não se trata de ser milionário ou de ter uma fortuna guardada. Longe disso. Trata-se de ter a capacidade de gerir as suas próprias despesas, de cobrir as suas necessidades básicas e de ter um pequeno colchão para imprevistos ou até mesmo para um pequeno prazer ocasional, sem ter que estender a mão ou se sentir constrangido. A dignidade de poder pagar a sua própria conta de luz, os seus remédios, a sua comida, sem depender de favores ou sem sentir que está a consumir a renda dos seus filhos, é algo que não tem preço. Muitos homens acreditam que já fizeram a sua parte, e agora é a vez dos filhos cuidarem. E sim, eles têm um dever de cuidado. Mas o cenário mudou. As vidas dos nossos filhos são complexas, com as suas próprias hipotecas, as suas próprias contas, os seus próprios filhos a educar, ao ter a sua própria autonomia financeira, mesmo que modesta. Você não apenas alivia a pressão sobre eles, mas, mais importante, garante a sua própria liberdade de escolha. Imagine poder decidir viajar para visitar um amigo distante, ou comprar aquele livro que tanto quer, ou simplesmente pedir uma refeição diferente sem ter que pedir permissão ou sentir que está a ser um fardo. É sobre ter opções, sobre manter o controle da sua própria vida, para fortalecer este pilar. Comece por revisar as suas finanças, organize os seus documentos. Saiba exatamente quanto entra e quanto sai. Se tiver uma pensão ou reforma, entenda-a bem. Pequenas economias podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Talvez seja a hora de cortar despesas desnecessárias. Não precisa ser uma dieta rigorosa, mas um olhar atento. E se tiver alguma habilidade, por que não considerar uma pequena ocupação de meio período, dar aulas de algo que você domina?
fazer alguns trabalhos manuais ou até mesmo vender algo que você produz. Não é sobre enriquecer, mas sobre manter a mente ativa e gerar um pequeno rendimento extra que lhe dê aquela liberdade. Lembro-me do Sr. Manuel, um vizinho meu, que após se reformar, começou a consertar rádios antigos. A sua paixão de juventude, ele não o fazia por dinheiro. Mas o que ganhava dava-lhe para o seu café diário, para um jornal e, de vez em quando, para comprar uma peça nova para a sua coleção. Isso dava-lhe um propósito e uma independência que o faziam sentir-se mais jovem e mais útil. Agora que estabelecemos a importância vital da autonomia financeira, vamos mover-nos para o segundo pilar, que é igualmente, se não mais, crucial para a sua independência e qualidade de vida, a sua saúde inabalável, o seu corpo. Meu amigo, é o seu templo, a sua máquina de viver. E quanto mais você o cuidar, menos dependerá de outros para as coisas mais básicas. Pense nisto, a liberdade de poder sair para uma caminhada, de levantar-se da cama sem dores excruciantes, de ter energia para os seus hobbies, de não precisar de alguém para o levar ao médico constantemente ou para o ajudar a vestir-se. A boa saúde é o passaporte para uma velhice com dignidade e autonomia. Muitas vezes, negligenciamos a nossa saúde ao longo da vida, pensando que depois eu vejo isso ou que é só uma dorzinha. Mas na nossa idade, essas dorzinhas podem tornar-se grandes impedimentos. Não estou a dizer que vai ser imune a todas as doenças. Claro que não. Mas um corpo bem cuidado tem uma resiliência incrível. Para fortalecer este pilar, não precisa de se tornar um atleta olímpico. Pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença. A primeira é o movimento. A nossa espécie foi feita para se mover. Uma caminhada diária, mesmo que seja por apenas 20 ou 30 minutos, pode transformar a sua energia, a sua disposição e a sua saúde cardiovascular. E se puder, adicione alguns exercícios de força, como levantar pequenos pesos ou usar o peso do seu próprio corpo. Músculos fortes protegem os seus ossos, melhoram o seu equilíbrio e dão-lhe a capacidade de continuar a fazer as coisas que gosta. Outro ponto crucial é a sua alimentação. Não se trata de dietas radicais, mas de escolhas inteligentes. Mais frutas, mais vegetais, proteínas magras como peixe, frango, ovos e menos alimentos processados. Beba bastante água, porque a hidratação é fundamental para tudo, desde a sua energia até a função dos seus órgãos. E não se esqueça dos check-ups médicos regulares. Vá ao médico, faça os seus exames. A prevenção é sempre o melhor remédio. Descobrir algo cedo pode significar a diferença entre um tratamento simples e uma complicação séria. A qualidade do seu sono também é um pilar da saúde. Certifique-se de que está a dormir o suficiente e que o seu sono é reparador. Uma boa noite de sono influencia tudo, desde o seu humor até a sua memória. Eu conheço o Sr. Fernando, que costumava ser um sedentário convicto. Depois dos 65, o médico alertou-o sobre os riscos. Ele começou devagar, apenas com uma caminhada no quarteirão. Hoje, aos 72, ele faz caminhadas mais longas. Frequenta aulas de hidroginástica e joga cartas com os amigos sem sentir aquela exaustão de antes. Ele me disse uma vez: cuidar de mim mesmo não é um luxo, é uma necessidade. É a minha liberdade de continuar a viver a minha vida, sem ter que depender dos meus filhos para me levar ao hospital ou me ajudar a levantar da cadeira. A saúde é a sua maior riqueza. E investir nela agora é investir na sua independência futura. Agora que falamos sobre a base sólida da sua autonomia financeira e da sua saúde inabalável, vamos mergulhar em aspectos igualmente cruciais da sua vida.
que muitas vezes são deixados de lado ou subestimados, mas que são verdadeiros alicerces para a sua felicidade e independência na maturidade. O terceiro pilar é a sua rede de apoio social. Não me refiro apenas aos seus filhos, mas a um círculo de amigos, vizinhos, colegas antigos e membros da comunidade, pessoas que partilham seus interesses, que podem oferecer um ombro amigo, uma palavra de consolo, ou até mesmo uma ajuda prática em momentos de necessidade. A solidão é um dos maiores flagelos da velhice, e é algo que podemos e devemos combater ativamente. Ter amigos com quem partilhar um cafezinho, jogar um jogo de cartas, conversar sobre as notícias do dia ou simplesmente dar uma risada. É um bálsamo para a alma. Eles são as suas testemunhas de vida, pessoas que o conhecem, que partilham memórias e que se importam com o seu bem-estar. Para fortalecer este pilar, é preciso ser proativo. A vida social não cai do céu. Comece por reconectar-se com velhos amigos. Pegue no telefone. Envie uma mensagem. Muitos deles provavelmente estão na mesma situação, sentindo a mesma necessidade de conexão. Junte-se a grupos ou clubes na sua comunidade, um grupo de caminhada, um clube de leitura, aulas de dança ou até mesmo um grupo de voluntariado. Muitas freguesias e centros comunitários oferecem atividades gratuitas ou a baixo custo para idosos. Participe de eventos locais, feiras, festas, esteja aberto a novas amizades. Não subestime o poder de uma boa conversa no banco da praça ou de um cumprimento amigável ao vizinho. Lembro-me do Sr. Antônio, que vivia bastante isolado depois que a sua esposa faleceu. Os filhos ligavam, visitavam, mas ele sentia um vazio. Até que um dia, um amigo antigo o convidou para ir a um grupo de aposentados que se encontrava todas as terças-feiras para jogar dominó. No início, ele relutou, mas foi hoje. O Sr. Antônio é o coração do grupo. Ele encontrou ali não apenas amigos, mas um sentido de pertença. E isso fez toda a diferença na sua vida. Ele não depende dos filhos para preencher todos os seus momentos, porque ele tem a sua própria rede. Passando para o quarto pilar, que é um motor poderoso para a sua alegria e propósito, as suas paixões pessoais e propósito. Na nossa idade, é fácil cair na rotina e sentir que já fizemos tudo o que tínhamos para fazer. Mas a verdade é que a vida é uma oportunidade constante para aprender, para criar, para explorar, ter hobbies, projetos pessoais ou um propósito que o faça levantar da cama com entusiasmo é crucial para a sua vitalidade e para evitar a dependência emocional. Não se trata de grandes ambições, mas sim de encontrar aquilo que acende a chama dentro de você. Pode ser redescobrir um hobby antigo que você amava, como pintar, tocar um instrumento musical, jardinagem, marcenaria ou fotografia. Ou pode ser aprender algo completamente novo, uma língua, culinária, programação de computador, ou até mesmo começar a escrever as suas memórias. A mente, assim como o corpo, precisa de ser exercitada. O aprendizado contínuo mantém o seu cérebro ativo e afiado, prevenindo o declínio cognitivo. E ter um propósito, algo maior que você, pode dar um novo significado à sua vida. Pode ser cuidar de um jardim comunitário, ser mentor de jovens, ou dedicar-se a uma causa social que o apaixone. O importante é que seja algo que o motive, que o faça sentir útil e relevante. Imagine a satisfação de ver uma planta que você cultivou florescer, ou de finalizar um projeto de marcenaria que você mesmo construiu. Estas pequenas vitórias e o envolvimento em algo que você ama preenchem a sua vida de significado
e evitam que você coloque nos seus filhos a responsabilidade de preencher todos os seus vazios. É sobre encontrar a sua própria fonte de felicidade e realização. Sabe? E o quinto pilar, que está intrinsecamente ligado aos anteriores e os fortalece, é o engajamento comunitário. Ser um membro ativo e contributivo da sua comunidade é uma das melhores formas de garantir que você nunca se sinta isolado e de construir uma rede de apoio invisível ao seu redor. Quando você se doa, quando você participa, quando você ajuda, o universo retribui de formas que você nem imagina. Pense nisto ao se engajar com a sua comunidade. Você se torna uma parte valiosa dela. As pessoas o conhecem, o respeitam, e é mais provável que ofereçam ajuda se você precisar, porque você já demonstrou ser alguém presente e que se importa. O engajamento comunitário pode assumir muitas formas. Pode ser voluntariado numa instituição de caridade local, numa igreja, num lar de idosos ou numa escola, lendo histórias para crianças. Pode ser ajudar a organizar eventos na sua vizinhança, como uma festa de bairro ou um mercado de rua. Pode ser juntar-se a uma associação de moradores ou a um grupo de bairro para discutir e resolver problemas locais. Ou pode ser algo tão simples como oferecer-se para ajudar um vizinho mais novo a carregar as compras ou a cuidar do jardim enquanto ele está fora. Quando você contribui para o bem-estar da comunidade, você não apenas se sente bem consigo mesmo, mas também cria laços de solidariedade e de apoio mútuo. A sensação de ser útil, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. É um tônico poderoso contra a solidão e a sensação de que a vida não tem mais propósito. E ao participar ativamente, você está em contato constante com outras pessoas, expandindo a sua rede social e recebendo estímulos. Não é sobre esperar que as coisas aconteçam para você, mas sobre fazer acontecer. Este tipo de envolvimento constrói um sentido de pertença tão forte que você nunca se sentirá à deriva ou dependente da atenção exclusiva de um grupo muito pequeno de pessoas. É uma forma de garantir que a sua vida continue a ser rica, conectada e cheia de significado. Chegamos aos últimos pilares, que são talvez os mais inovadores para alguns de nós, e que podem realmente selar a sua independência e felicidade na maturidade. O sexto pilar é a literacia digital e a conectividade. Eu sei o que alguns de vocês podem estar a pensar: tecnologia. Para mim, isso é coisa de jovem. Mas, meu amigo, o mundo mudou. E a verdade é que a era digital é o seu passaporte para continuar conectado, informado e, acima de tudo, independente. Dominar o básico da tecnologia não é um luxo, é uma necessidade na sociedade atual. Pense na liberdade de poder fazer uma videochamada com um neto que vive longe, de pesquisar informações sobre um assunto que lhe interessa, de fazer as suas compras online sem sair de casa, ou de aceder aos seus serviços bancários e de saúde sem ter que enfrentar filas. A literacia digital reduz a sua dependência física e logística dos outros. Quantas vezes os seus filhos ou netos já tiveram que o ajudar com algo no telemóvel ou no computador ao aprender o básico? Você ganha autonomia e poupa o tempo deles. Para fortalecer este pilar, comece devagar. Não precisa de se tornar um especialista. Comece por aprender a usar o seu telemóvel para mais do que apenas fazer chamadas. Aprenda a enviar mensagens pelo WhatsApp, a usar aplicações de videochamada como o Zoom ou o Google Meet. Peça aos seus netos para o ensinarem. Eles adoram mostrar o que sabem. Muitos centros comunitários e associações de idosos
Oferecem cursos básicos de informática e internet. Muitas vezes gratuitos. Não tenha medo de errar. Faz parte do processo. Use a internet para ler as notícias, para procurar receitas, para ver vídeos sobre os seus hobbies, para se conectar com grupos de interesse online. É uma janela para o mundo, um vasto oceano de informação e entretenimento que pode combater a solidão e expandir os seus horizontes. O Sr. Pedro, um homem de 75 anos, aprendeu a usar o tablet para ver filmes, ler livros e até para fazer chamadas com os seus irmãos que vivem em Portugal. Ele me disse que se sente mais conectado do que nunca e que a tecnologia lhe deu uma nova dimensão de liberdade que ele nunca imaginou. É sobre quebrar barreiras e abraçar as oportunidades que o mundo moderno oferece. O 7º pilar é o planejamento legal e profissional. Este é um tópico que muitos de nós preferem evitar, pois pode parecer um pouco pesado ou mórbido, mas é, na verdade, um dos maiores atos de amor e responsabilidade que você pode ter por si mesmo e pelos seus entes queridos. Ter os seus assuntos legais e financeiros em ordem é fundamental para garantir a sua autonomia e evitar que, em momentos de vulnerabilidade, você se torne um fardo ou uma preocupação excessiva para os seus filhos. Falo de coisas como ter um testamento, onde as suas vontades sobre os seus bens estão claramente expressas. Falo de ter procurações, que designam alguém de sua confiança para tomar decisões em seu nome, seja em assuntos financeiros ou de saúde. Caso você não consiga fazê-lo, falo de diretivas antecipadas de vontade, onde você especifica os seus desejos sobre tratamentos médicos, para que não haja dúvidas ou discussões difíceis para a sua família em momentos de crise. Pense na paz de espírito que isso lhe trará. Saber que os seus desejos serão respeitados, que a sua família não terá que lidar com burocracias e decisões dolorosas sem orientação. Não é sobre esperar o pior, mas sobre se preparar para todas as eventualidades, garantindo que a sua dignidade e as suas escolhas sejam mantidas até o fim. Para fortalecer este pilar, é essencial procurar aconselhamento profissional. Marque uma consulta com um advogado especializado em direito de família ou sucessões. Ele pode guiá-lo em todo o processo, explicando as opções e ajudando-o a tomar as melhores decisões. Consulte também um consultor financeiro. Ele pode ajudá-lo a organizar os seus investimentos, a sua reforma e a planear o futuro dos seus bens de forma eficiente. O segredo é não adiar. Muitos esperam até que seja tarde demais. E aí a situação se torna muito mais complicada e estressante para todos. O Sr. Joaquim, um homem que sempre foi muito organizado, fez o seu testamento e todas as suas procurações aos 68 anos. Ele me contou que, após isso, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Não quero que os meus filhos tenham dor de cabeça depois que eu for. Ele disse, prefiro deixar tudo claro e organizado, para que eles possam viver o luto em paz, e não com papéis e advogados. Este planeamento não só protege a sua autonomia, mas também demonstra um profundo carinho pelos seus filhos, aliviando um fardo que poderia ser pesado demais para eles. Finalmente, chegamos ao 8º e talvez mais poderoso pilar, aquele que sustenta todos os outros e que, para mim, é a verdadeira chave da liberdade e da felicidade na maturidade, a resiliência emocional e a aceitação. Este pilar é interno. É a sua capacidade de se adaptar às mudanças da vida, de lidar com as dificuldades, de encontrar alegria e paz, mesmo quando as coisas não saem como esperado. É a arte de aceitar
o que não pode ser mudado e de encontrar forças para seguir em frente. A vida, em qualquer idade, é cheia de imprevistos, perdas, doenças, desilusões e, sim, a realidade de que os seus filhos têm as suas próprias vidas e nem sempre podem estar presentes como gostaríamos. A resiliência emocional permite que você navegue por esses mares turbulentos sem se afogar na amargura. No ressentimento ou na dependência emocional excessiva, não se trata de ser invencível, mas de ter a capacidade de se reerguer, de aprender com as experiências e de cultivar uma perspectiva positiva. Para fortalecer este pilar, comece por cultivar a gratidão. Concentre-se no que você tem, não no que lhe falta. Pequenas coisas, como um nascer do sol, um bom livro, um abraço de um amigo, o sabor de um café. Pratique a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. Todos nós temos dias bons e dias menos bons. Se estiver a lutar com sentimentos de solidão, tristeza ou ansiedade, não hesite em procurar ajuda profissional, como um psicólogo. Falar sobre os seus sentimentos com alguém que o pode ajudar é um sinal de força, não de fraqueza. Aprenda a meditar ou a fazer exercícios de atenção plena, mindfulness, mesmo que por apenas alguns minutos por dia. Isso pode ajudá-lo a focar no presente, a acalmar a mente e a reduzir o estresse. E, acima de tudo, pratique a aceitação. Aceitar que a vida muda, que as pessoas mudam, que os filhos crescem e têm as suas próprias vidas. É libertador. Isso não significa que você não os ama ou que eles não o amam. Significa apenas que você constrói a sua própria felicidade a partir de dentro, e não a espera vinda de fora. O Sr. Elias, um homem de 80 anos, perdeu a esposa, teve problemas de saúde e os filhos vivem em outras cidades. Muitos na sua situação ficariam amargos, mas o Sr. Elias cultivou a resiliência. Ele aceitou as suas limitações. Encontrou alegria em pequenas coisas, como o seu jardim e as visitas dos amigos. E sempre diz: a vida não é perfeita, mas a gente aprende a dançar na chuva. Eu sou o capitão do meu próprio barco. Este pilar é o que lhe dá a liberdade interior, a verdadeira independência de espírito, a capacidade de viver a sua melhor vida, em qualquer circunstância. Então, meus amigos, vimos que a sua autonomia, a sua saúde, a sua rede de amigos, as suas paixões, o seu envolvimento na comunidade, a sua capacidade de lidar com o digital, o seu planeamento para o futuro e a sua força interior são os verdadeiros pilares de uma velhice plena. Lembre-se, pequenas mudanças, feitas consistentemente, podem construir uma montanha de diferença na sua saúde, na sua felicidade e, sim, na sua liberdade. Não espere que a felicidade lhe seja entregue. Construa-a, um pilar de cada vez. Você tem a força, a sabedoria e a experiência para fazer isso. Quero muito saber o que você pensa. Quais desses pilares você já está fortalecendo? Ou qual deles você sente que precisa mais atenção agora na sua vida? Compartilhe a sua sabedoria e as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas. E se este vídeo te ajudou a enxergar um novo caminho, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este, pensados especialmente para você que quer viver a vida ao máximo. Em todas as suas fases, sua jornada é única. Sua vida é preciosa em qualquer idade. Viva a sua melhor vida, com propósito, dignidade e alegria. A cada dia, você merece cada pedacinho disso.